O futuro. Revelado. Pelo Apocalipse. Agora, no Amanhã Hoje. Seja bem-vindo a mais uma edição do seu programa O Amanhã Hoje. O programa que traz o futuro para você por meio da revelação da Palavra de Deus. Sim, aquele que conhece todas as coisas mostra para você o futuro. No dia de hoje, nós vamos falar de algo que impactou o mundo inteiro. Eu tenho aqui comigo um jornal. Ele é um jornal regional, mas dada a proeminência e a divulgação que esta calamidade teve, poderia ser qualquer jornal que falaria do mesmo. A matéria de capa: terremoto é seguido por ameaça de desastre nuclear. Vocês já sabem do que nós estamos falando, triste e calamitoso como possa ser. Esse daqui é um prenúncio do cumprimento de profecias bíblicas. Em realidade, já é o cumprimento parcial de algumas dessas profecias. Inclusive, nós temos comentado sobre algo como isso que iria acontecer. A edição 21 da revista O Amanhã Hoje, a revista que todos os dias é oferecida a você, em cada episódio do programa, ela já tratava disso, de que nós deveríamos evacuar as cidades litorâneas e os servos de Deus não deveriam mais viver ali. Esse aviso permanece para você. Nós falamos isso não porque nós sejamos videntes e possamos conhecer o futuro, mas é apenas e tão somente porque, ao estudarmos a Palavra de Deus, aquela que revela, nós vemos que Deus já deixou esse aviso muito claro, com todas as letras, para que nós pudéssemos entender. Então, convido a você para que seja bem-vindo a mais uma revelação do futuro no programa de hoje, mas também tendo em mente aquelas vítimas do tsunami que estão lá, porque Deus não se agrada com a morte de ninguém. Vamos orar, pedir a Deus que nos auxilie a entender as profecias, a entender o futuro e evitar que tenhamos uma sorte como a daqueles nossos irmãos. Vamos orar? Senhor nosso Pai, mais do que nunca nós precisamos aprender da Tua Santa Palavra. Pedimos que o Senhor derrame o Teu Espírito para que possamos compreender a verdade que o Senhor deixou para nós com relação ao futuro. Ensina-nos a como nos prepararmos para não só pouparmos a vida nossa e da nossa família aqui na terra, como também para herdarmos a salvação muito maior que o Senhor proveu para todos nós, a vida eterna que está dada a cada um que crê no Senhor Jesus. Te pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus e peço que o Senhor faça de mim apenas um instrumento, sendo que eu quero esconder-me na rocha Cristo Jesus, para que Ele venha falar ao Teu povo e não o instrumento humano. É o que te rogamos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu tenho aqui na minha mão um jornal por um lado e uma Bíblia do outro lado. Não é sem causa. O que a Bíblia disse há mais de 2000 anos está se cumprindo aqui. Basta abrir estas páginas. E você que tem nos acompanhado em episódios anteriores do programa, certamente vai perceber que as notícias revelam já um cumprimento parcial e nos mostram como será o cumprimento das 7 trombetas do Apocalipse, os 7 últimos avisos do fim. Eu vou ler, por exemplo, aqui, na página 26 deste jornal, que chama-se Gazeta do Povo, o título da matéria, que diz: 30 minutos para fugir do tsunami. As pessoas moravam na cidade litorânea, e então aproxima-se a calamidade, e toda uma cidade com 1 milhão de habitantes tem 30 minutos para ser evacuada. Você acha que isso é possível? Não. É tarde demais para sair. O Senhor Jesus nos adverte, e já nos advertia muito antes. Nós temos falado em programas anteriores aqui, de que já chegou o tempo de sair das grandes cidades. Acompanhe o vídeo. E que o vídeo fosse feito de profissões
de uma vez. E vocês mesmos sabem. Então, amados, escutem a palavra do Senhor. O Senhor, quando fez a cidade será destruída, ele quer salvar vocês. Sabe, isso aqui, ele ensina que nós não vamos sair em lugares que vão receber os juízos, ou em batalhas de calamidade. Nós vamos sair em tempo. Ele trará doenças e desastres até que cidades populosas sejam reduzidas à ruína e desolação. Mesmo agora, ele está trabalhando em acidentes e calamidades por terra e por mar, em grandes conflagrações, guerras, em ferozes tornados e terrificantes chuvas de granizo, em tempestades, dilúvios, ciclones, tsunamis e terremotos em cada lugar e em milhares de formas, Satanás está exercitando o seu poder. Ele destrói a colheita a madurar e seguem-se fome e angústia. Estas visitações se tornarão mais e mais frequentes e desastrosas. A Bíblia nos dá um aviso em Ezequiel 25, verso 16, o qual no final do verso diz: e destruirei o resto da costa do mar. Deus, embora em primeiro lugar falou isso para os filisteus lá no passado, ele repete isso agora pensando em nós. Essas palavras ultrapassam o tempo. E aqui nós não vamos discutir com as pessoas que querem aplicar isso só ao passado. O que aconteceu no Japão é uma prova cabal de que essas palavras elas se cumprem no presente. E seria bom que nós crêssemos, porque Deus está falando para nos salvar. Se você vive nas regiões litorâneas, na costa do mar, ou tem propriedades lá, o aviso do Senhor para você é: saia dali. Saia para preservar você e a sua família. Não pense que isso vai se resumir ao Japão. 12 horas depois do ocorrido, a imprensa noticiou que na costa americana chegaram ondas de mais de 2 metros de altura, 2,5 metros de altura, e derrubaram alguns barcos. O que afeta um lado, afeta outro lado do planeta também. E no Brasil mesmo, no estado do Paraná, no mesmo fim de semana, as vias de acesso ao litoral estavam todas interrompidas. Haviam cidades inteiras sem nenhuma comunicação com o restante do estado. Quais são as consequências disso? As pessoas começam a ter fome porque a comida acaba nos supermercados. E vai se cumprindo aquilo que o Apocalipse já prenunciava. Por exemplo, Apocalipse 6, verso 8, onde é dito: foi-lhes dado poder para matar a 1/4 da terra com espada, com fome e com peste. A fome começa a graçar, a se espalhar. Outras profecias também vão se cumprindo. Por exemplo, nós estivemos aqui estudando as 7 trombetas do Apocalipse, e o que aconteceu e você viu nos vídeos não deixa de ser um prenúncio do que vai acontecer em maior grau em breve. Está ali em Apocalipse capítulo 8, nós vamos ler a 2ª trombeta, verso 8. Diz assim: e o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a 1/3 parte do mar. E morreu a 1/3 parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a 1/3 parte das naus. A 1/3 parte dos navios foram destruídos. É o que você está vendo em parte no Japão. O tsunami assolando, destruindo iates, navios, cargueiros. Isso é só um prenúncio do que vai acontecer. Uma calamidade maior do que esta ainda virá. Como diz a Bíblia, até mesmo chegará o dia em que o meteoro cairá sobre a terra, e as ondas serão tão grandes que cidades inteiras desaparecerão embaixo das águas. Voltando à questão do Japão. Aqui neste jornal estava falando sobre a possibilidade de um risco de desastre nuclear. Inclusive fala-se
da possibilidade da água já estar contaminada pelo lixo radioativo ou pelo material, o vazamento que ocorreu ali naquela usina atômica depois da explosão de um dos reatores da usina. Isso ocorreu como consequência do tsunami. E isto é um prenúncio do que a Bíblia mostra ocorreria por ocasião da terceira trombeta. É algo que vai acontecer no futuro. E se você não morrer até lá, não for ao descanso, por uma infelicidade, você vai estar vivo e vai ver. Verso 10. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. A Bíblia fala do impacto de um corpo celeste sobre a superfície da terra, este que vai acontecer em breve. E quando ele acontecer, a água ela será contaminada, seja pela explosão, como ocorreu agora, de reatores atômicos, seja porque aqueles resíduos tóxicos de lixo que ficam enterrados vão se mesclar com a água do subsolo, e as pessoas, muitas delas, vão morrer por conta das águas que ficarão envenenadas. O caos será total. Hoje, a fim de que nós não sejamos nem pegos de surpresa e nem percamos nossa vida e bens por essas calamidades, Deus nos fala onde elas vão cair e como escapar delas. Você quer saber? Então preste muita atenção. Escreve, porque vai acontecer. Primeiro, lá em Sofonias capítulo 2, verso 8, o Senhor diz assim: ai dos que habitam no litoral. E ele fala que não vai deixar nenhum habitante ali. Então, amado, você que escuta, essa palavra de Jesus, ela vem para te salvar. É para você deixar esta região. Segundo, o Senhor fala que não é tempo de nós buscarmos viver nas grandes cidades. E se você vai para uma pequena cidade, é bom você imediatamente pensar em se deslocar para o campo e produzir o seu próprio alimento. Isso é bíblico. Onde que Deus colocou nossos primeiros pais, Adão e Eva? Pôs num jardim. E Deus hoje te faz um convite de amor. Deus se entristece em demasia ao ver as milhares de pessoas perdendo as suas vidas nas calamidades, como o que está acontecendo agora. Se você se entristece e derrama lágrimas, considere Deus, que é o seu Pai, o Pai de todos nós. A perda de um filho para ele é algo extremamente doloroso, dolorido. Então, dê ouvidos à voz do Senhor para o seu bem. Ele fala para te salvar. Em Lucas 21, verso 21, o Senhor disse assim: então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, que saiam. E os que estiverem nos campos, que não entrem nela. É interessante notar que no dia 12 de março de 2011, a maior cadeia de televisão do país noticiou que algumas pessoas, buscando escapar do tsunami, estavam deixando a cidade de Sendai e subindo até as montanhas, alguns até vindo próximo do Monte Fuji. Estão fazendo exatamente aquilo que a Bíblia aconselhava as pessoas a fazerem. Aqui diz: fujam para os montes. Muita atenção, amigo, você que me escuta. Deus é misericordioso. Ele quer que você fuja agora, quando você pode vender a sua casa, você pode vender o seu carro, se for o caso, tirar o seu fundo de garantia no emprego e sair nas melhores condições possíveis. Mas se você deixar e não quiser obedecer ao Senhor, pode acontecer com você o que aconteceu com várias daquelas pessoas que estão lá em Sendai, que saíram sem nada, perderam tudo o que tinham, quando não perderam até familiares ou toda a família. A Bíblia já tinha nos deixado o exemplo de Ló. Ló ficou na grande cidade e perdeu tudo. Mas Deus não quer que você seja como Ló. É por isso que Ele está te dando a mensagem agora. Filho, escuta. É Deus falando com você. Ele quer que você tome uma decisão.
E você precisa entender uma coisa também. É verdade que na hora em que as calamidades acontecem, muitos levantam a cabeça e dizem: ah, por que Deus permitiu que isso acontecesse? Mas foi Deus mesmo? Em Apocalipse capítulo 9, ele é chamado de destruidor, mas não pelo nome em português. Ele é chamado pelo nome destruidor no idioma grego e no idioma hebraico, Abaddon e Apolion. E a Bíblia diz no Apocalipse 9 que este destruidor é o anjo do abismo. Vamos ler. Apocalipse 9, verso 11. E tinham sobre si o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon e em grego Apolion, que significa destruidor. O anjo do abismo é quem você está pensando mesmo. É o diabo, Satanás. Ele é o culpado por essas calamidades. Ele é quem age. E Deus? Onde está Deus nessa hora? Ora, a demonstração de onde está Deus fica na atitude de Jesus quando o mar se levantou. Livro de Marcos, capítulo 4, verso 37. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Ah, esse é o nosso Salvador. Esse é o nosso Deus, amigo telespectador. Esse que age para salvar. Ele não está ignorando o nosso sofrimento. Ele não está aqui alheio às nossas necessidades. Não. Ele está desejoso de salvar. Como você viu aqui na passagem. Ele é aquele que quer dizer a todo momento: cala-te, aquieta-te. Agora, se é ele quem põe limites ao mar, por que então que o mar ainda assim avança e destrói as pessoas? Será que Deus é menos poderoso do que Satanás? A resposta não é essa, amigo. Em Isaías capítulo 24, nós temos a realidade nua e crua. É duro de aceitar, mas é verdade. Em Isaías 24 é dito assim, no verso 4: A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha. Enfraquecem os mais altos do povo da terra. Coisa que acontece com o Japão, que agora vai se tornar um país endividado. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Verso 19. De todo será quebrantada a terra, de todo se romperá, e de todo se moverá a terra. Os homens, eles, escolhem transgredir a lei de Deus, a lei do amor. Os 10 mandamentos de Deus são santos, justos e bons. Por exemplo, não matarás. É uma lei ótima, não é? Ela impede as pessoas de causarem estado de coisas que ninguém quer nem sonhar com isso. Não matarás. É um restritor da maldade. E assim são todos os outros mandamentos. A lei é boa. Só que como o homem transgride a lei e não honra ao Deus verdadeiro, ao único Deus, o homem vai pelos seus caminhos. E então Deus tem que deixá-lo colher o fruto das suas escolhas. Se o homem não escolhe a Deus, vai escolher quem? O inimigo, mesmo que ele não saiba disso. E aí, o que acontece? Ele vai colher as consequências. Ele fica sem proteção. A lei, a obediência, ela é uma proteção para nós mesmos. Se nós obedecemos, Deus tem como colocar os seus anjos e Satanás não pode nos fazer dano. Mas se nós desobedecemos, ficamos sem proteção e aí somos atingidos. Coisa esta é o que aconteceu nesta calamidade e vai acontecer em diversas outras, porque os homens transgridem as leis. Nos chamou a atenção também o fato de que, quando a calamidade ocorreu, a comunidade japonesa se uniu em oração. Claro, cada um de acordo com a fé que tinha.
na sinceridade do seu coração, está longe do seu país orando, pedindo a sua entidade ou aquele que ele adora que o ajude. Só que queria colocar uma coisa para você, mesmo você que seja um Dekasegi, talvez, um descendente de japonês. Sabe, Deus ama todas as pessoas, mas Ele quer ser adorado em verdade. Muitas vezes nós queremos dar para Deus o nosso melhor, aquilo que a gente acha ser certo. Mas Deus não pode aceitar o que a gente acha ser certo, porque Deus só aceita a perfeição e nós somos imperfeitos. Então Ele só pode aceitar o que Ele propôs. Sabe aquela história de que Jesus morreu na cruz do Calvário? Não foi em vão. Foi um ser humano perfeito, morrendo pelos seres humanos imperfeitos, por aqueles que precisavam de um Salvador. Deus estava ali, mostrando que te ama. Porque aquele Salvador morreu não só para os judeus. Deus não faz discriminação de raça, nem de oriental em relação ao ocidental. Jesus morreu por todos, para que todos possam se salvar. E morreu por você também. E Ele morreu para que você, aceitando Ele como a sua única esperança, não só nessa vida, mas de vida eterna, você pudesse ser transformado por Ele. E então, você pudesse render honra ao único Deus verdadeiro. No livro de Atos, capítulo 17, a Bíblia nos mostra um contraste entre os muitos deuses que as nações possuem e o Deus verdadeiro. Atos 17, verso 22. E estando Paulo no meio do aerópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitando de alguma coisa. Pois Ele mesmo é quem a todos dá a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Verso 29. Sendo, pois, nós, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Não as imagens do seu Deus. Deus não quer ser adorado assim. Ele, quando apareceu certa vez no monte Sinai, ele apareceu no meio de uma nuvem, exatamente para que ninguém visse forma e não tentasse adorá-lo com algo esculpido. E Ele te convida a temer a Ele, Ele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Foi o enviado dele, o Senhor Jesus, quem um dia estendeu a mão e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E Deus te convida hoje para se colocar debaixo das suas asas, porque debaixo delas você estará seguro. Ele diz: temam a Deus, deem glória a Ele, o único Deus verdadeiro, porque é chegada a hora do seu juízo, você vai ser julgado. Mas se você se colocar, se entregar a Ele, aceitar Jesus como teu Salvador, e aceitar a este Deus invisível como seu único Deus, o Deus que se revela por essa palavra, Ele vai te proteger. Termino com as palavras do Salmo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Oh, que esta possa ser a tua realidade, meu amigo. Vamos orar? Pai Santo, que nos altos céus habitas, te rogamos por cada telespectador, que todos possam reconhecer-te como o único Deus verdadeiro, o Deus até hoje desconhecido, mas que hoje, Pai, seja honrado nos nossos corações. Que todos possam aceitá-lo, Pai, se assim o desejarem, que o Senhor possa interceder fortemente,
a fim de que todos se coloquem debaixo do abrigo da tua proteção, temendo ao Senhor e obedecendo a tua santa lei. Abençoa cada telespectador e, se for da tua vontade, que no próximo episódio possamos mais uma vez, juntos, estudarmos a tua santa palavra. É o que te rogamos, em nome de Cristo Jesus. Amém. O futuro revelado pelo Apocalipse. Agora no Amanhã Hoje.